Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Deuteronômio. Hoje nós vamos olhar o capítulo 25. Estamos chegando no finalzinho dentro do Código Deuterocanônico, que vai até o capítulo 26. E hoje nós vamos olhar sobre a questão da punição com açoites, a lei do levirato, o pudor nas brigas e algumas regras que as pessoas devem praticar no dia a dia, como medidas corretas, pesos corretos. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. No capítulo 25 do Deuteronômio, começa falando que quando houver uma querela entre dois homens e vierem à justiça, eles serão julgados, absorvendo-se o inocente e condenando o culpado. E que o culpado deve ser açoitado conforme o seu crime, nunca passando de 40 açoites. Os romanos tinham a bondade deles, 40 menos 1, 39 chicotadas. Aqui são as 40 chicotadas, mas nunca passando disso, para que a pessoa não venha ficar tão machucada a ponto de não poder se sustentar. Importante frisarmos, a justiça era feita rapidamente e todos os culpados não poderiam ficar impunes, para que não houvesse um incentivo às questões de injustiça, de falcatruas e de violência. Já no versículo 5, nós temos uma lei muito importante, a lei do levirato. O diácono, que negócio é esse de lei do levirato? Nós estamos estudando o Código Deuteronomista, que é uma revisão de leis que já existiam. A lei do levirato, por exemplo, ela já existe. Ela é falada em Gênesis 38, no livro de Ruth. Nós temos outros lugares também que falam da lei do levirato. Levir significa cunhado. Então, essa lei ela é muito simples. Se um irmão é casado e ele morre sem deixar descendência masculina, digamos, ou sem deixar descendência, um irmão dele, cunhado daquela que ficou viúva, tem que dormir com ela e engravidá-la. Isso daí, aos nossos olhos, hoje, século 21, mas naquele tempo, essa era uma lei que assegurava a condição de vida da mulher. Por quê? Vocês lembram que a viúva, o órfão e o estrangeiro, você tinha que deixar o respígio para trás? Nós vimos no estudo passado. Agora, e a mulher que fica viúva? Ela seria como que uma amaldiçoada de Deus, sem filhos e viúva. Jesus fez o quê? A revificação da viúva de Naim, que perdeu o seu único filho e estaria condenada à mendicância. Aqui é a mesma coisa. Alguém da família é responsável por engravidá-la. Interessante é que aqui no livro do Deuteronômio tem que ser alguém que esteja próximo. Já nos livros que nós vimos, em Gênesis e no livro de Ruth, não. Qualquer um da família seria chamado a essa responsabilidade de gerar um filho. E o nome do filho seria daquele que morreu e não dele. Ele é filho do falecido e não daquele que engravidou a mulher. Então, essa é uma lei de cunho social muito importante para a defesa das mulheres, principalmente quando se tornavam vulneráveis pelo falecimento do marido. No versículo 11, nós temos uma mudança. Quando dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles for e pegar o agressor do seu marido, aquele pelos órgãos genitais, a mão dela deve ser cortada, porque o órgão genital é importante para cumprir a promessa de ter muitos filhos. Então o homem, lembra que o homem que tiver o testículo esmagado ou o pênis cortado não poderá frequentar a assembleia? Então aquele que tem essas partes machucadas a ponto de perder a capacidade reprodutiva, quem fez isso também terá que ser punido. No versículo 13, e vai falar assim: não terás em tua bolsa dois tipos de peso, um pesado e o outro leve. Ou seja,
Vou pesar 1 quilo de produto. Aí eu pego um peso na balança que só dá 900 gramas. Estou lesando a pessoa em 100 gramas, o que fará falta. E um normal. Agora chegou alguém importante, eu coloco 1 quilo. Não, um coitadinho, 1 quilo de 900 gramas. Não. E continua. Não terás em tua casa 2 tipos de medida. Uma grande e outra pequena. Mesma coisa. Ou seja, o justo é justo, o certo é certo. 1 quilo é 1 quilo, 1 litro é 1 litro. E você não pode fraudar isso daí, tirando das pessoas. Senão você aumenta seu lucro, mas prejudica as pessoas. E continua. Terás um peso íntegro e justo, medida íntegra e justa, para que os teus dias se prolonguem sobre o solo que Yahvé teu Deus te dará. Mas por que eles sempre falam isso? Para que teus dias se prolonguem. Porque numa sociedade injusta, onde um começa a querer lucrar em cima do outro, é uma guerra de leões. E eles vão se dividir. E dividindo-se, não conseguirão manter as fronteiras em relação aos povos estrangeiros. Tanto que eles começam a praticar isso e logo vão pedir um rei, para que o rei organize a defesa do território. Já no versículo 17, ele faz um pequeno resgate histórico para mostrar que a justiça é o ponto importante dentro do projeto de Deus. Já no capítulo 26, a gente fala sobre as primícias. Aqui é uma celebração, gente. Muito importante. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará por herança, e a possuires e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos. E aí vai continuar no versículo 3. Virás ao encontro do sacerdote, em função naqueles dias lhe dirás: declaro hoje a Yahvé meu Deus que entrei na terra que Yahvé, sob juramento, prometera aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocá-lo-á diante do altar de Yahvé teu Deus, e tomando a palavra, tu dirás diante de Yahvé teu Deus. Ou seja, é uma celebração, onde você faz uma oferta. Hoje na missa, nós temos a entrada dos dons, o pão e o vinho. Naquele tempo, ele trazia as primícias. E aí se lembrava, fazia a rememorização dos textos que eles usavam nas liturgias. Principalmente que Yahvé libertou o povo do Egito com mão forte e guiou esse povo pelo deserto e o fez entrar na terra prometida, a qual a justiça deve ser sempre praticada, para que Yahvé permaneça forte no meio do povo. E aí no versículo 12 vai falar do dízimo trienal e acaba. Ou seja, o capítulo 25 ele é importante porque ele vai trazer a questão da punição, a lei do levirato para proteger as viúvas, que já estavam protegidas na lei dos respigos, podendo pegar aquilo que fica para trás nas colheitas. Na briga, a mulher que não pode segurar ninguém pelas genitálias, um apêndice falando que as medidas e os pesos têm que ser corretos. No capítulo 26, nós temos que as primícias devem ser oferecidas numa celebração a Deus. O dízimo trienal, que é muito importante também, e que parte dele vai para as viúvas, para os pobres e para os estrangeiros. Perceba que os textos bíblicos sempre deixam algo para o órfão, a viúva e o estrangeiro, os mais pobres da sociedade. E depois acaba o código deuteronomista, no capítulo 26. Aí, já no finalzinho do 26, nós temos o início do terceiro discurso. E entramos no capítulo 27, falando do discurso conclusivo, que vai até o capítulo 36. Quanta coisa boa, né? Quanta coisa interessante. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você já está inscrito, aperte o positivinho para juntos estudarmos melhor a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos.